Como dizias, vamos realizar hoje o segundo webinar desta série Tourism Trade Talk, que o Turismo de Portugal está a organizar em parceria com o NEST e que é dedicada aos nossos principais mercados emissores de turistas. Hoje é a vez do mercado do Reino Unido, o nosso principal mercado emissor e por isso aquele que nos exige e que merece mais atenção e acompanhamento. Estes webinars são dedicados à partilha de conhecimento com as empresas do setor e com todos os profissionais e por isso durante as próximas semanas, todas as quartas e sextas-feiras às 15 horas, estaremos aqui com um testemunho feito na primeira pessoa pelos coordenadores das equipas do Turismo de Portugal nos respectivos mercados. Hoje vamos ter connosco a Cláudia Miguel, que é a coordenadora da equipa do Turismo de Portugal em Londres e que durante cerca de 30 minutos irá partilhar a situação do mercado do Reino Unido, no que diz respeito às restrições, ao comportamento dos consumidores, da operação, da atividade comercial e ainda as perspectivas deste importante mercado. Seguiremos depois da apresentação da Cláudia e, como disse o Roberto, para um período de perguntas, iremos selecionar de todas aquelas que nos forem solicitadas, aquelas que forem, enfim, mais relevantes e estamos com uma audiência tão expressiva, neste momento 450 pessoas e por isso, sem mais demora, eu passaria a palavra à Cláudia Miguel, que nos vai falar desde Londres. Cláudia? Olá, boa tarde a todos, desde Londres, como disse a Lídia, obrigada por estarem presentes e espero, antes de mais, que a minha apresentação e alguns insights que pesquisei, obviamente para vocês e para todos, seja útil. Eu vou então carregar agora, posso, Roberto, a apresentação. Conseguem ver? Ops. Conseguem ver? Ainda não. Ainda não. Então... Vais no sharing, tens de ter a apresentação. Ok, certo. Share. Ok, e agora? Já conseguem? Isso mesmo. Pronto, eu estou agora a colocar aqui em modo apresentação. Isso Pronto, mesmo, perfeito. Já está. Ok, então vamos lá. Então, o mercado do Reino Unido. Gostava em primeiro lugar de, e muito brevemente, mas não deixando de apresentar a equipa do Reino Unido, muitos de vocês já os conhecem, e com a responsabilidade de cada um a nível dos produtos. Temos uma nova pessoa na equipa desde o dia 2 de março, que é a Ariadne Sarantopoulos, não estranha o nome grego, mas a Ariadne é portuguesa. A Alice Fonseca, a Ana Paula Almeida, a Beatriz, a nossa estagiária do I9 e o José Aragão. E deixo-vos aqui também um e-mail, que é o e-mail da delegação, que está disponível tanto para as empresas aqui do Reino Unido, para os turistas e para as empresas em Portugal, para nos pedirem alguma informação. Eu também, do meu lado, gostava só de vos dizer que, para além de estar à frente da delegação, eu estou no Turismo Portugal faz este ano 10 anos e com algumas diferenças nas minhas funções e evoluções, digamos assim, que eu tenho muita honra de estar aqui à frente desta delegação. Do meu lado tenho também a responsabilidade a nível da captação do investimento e da internacionalização das escolas de hotelaria, são duas valências importantes e que os delegados no exterior têm também a responsabilidade. Eu gostava ainda de vos dar apenas duas achegas. A minha apresentação não é que eu não saiba escrever, mas tem erros de ortografia relativamente à acentuação, porque eu tenho um teclado em inglês e eu já não sei quando eu mudo para português, já não sei onde estão os acentos, só sei onde está o C de cedilha. Portanto, mil desculpas e vão ver isto ao longo da apresentação, que vão ver. Gostava ainda também, nesta parte da equipa,
de agradecer e que a nossa equipa aqui não é uma equipa, não é apenas uma antena, é uma extensão de todos vós, da nossa sede, das associações de turismo, e gostava também de aproveitar publicamente este bocadinho, porque eu não falo muito para as empresas portuguesas, mas gostava de enaltecer aqui também a parceria que nós temos com a TAP. O escritório aqui em Londres, da TAP, é um parceiro muito valioso para nós e que é quase uma extensão da nossa equipa do Turismo Portugal, até como muitas regiões sabem. Vou seguir então. Gostaria neste primeiro slide de muito rapidamente terem uma noção do que é o Reino Unido para cada região, portanto, o que é que representa em termos de posição dentro dos 10 mercados principais, portanto, para termos também uma visualização rápida de quais são as regiões que mais vão sentir ou que mais anseios têm relativamente ao mercado do Reino Unido, e são sem dúvida o Algarve e a Madeira. Queria também, com este slide, de vos dizer algo importante. O Turismo Portugal está bem visto no Reino Unido. Tem saído muitas notícias com um impacto muito positivo sobre o nosso país, quer sobre empresas com atividade, por exemplo, no lado direito da apresentação podem ver que a Guest Centric foi falada aqui numa plataforma de hospitality, portanto com uma tecnologia também inovadora durante esta fase. E queria também dizer-vos, a nível geral, que o Turismo Portugal é solicitado aqui no Reino Unido pelos parceiros, pelas associações, para estarmos presentes, para estarmos ativos. E queria também passar às empresas portuguesas a clara convicção e afirmação de que as empresas portuguesas são bem vistas pelos parceiros aqui. O vosso papel é fundamental, o vosso espírito, a vossa positividade, como os recebem, como os tratam, em todas as atividades que fazem. Não há ninguém que não tenha sido bem recebido por vós, e este feedback é-nos dado, e eu penso que é importante reforçar isso, que há esta fonte de positividade que é criada relativamente ao nosso país. Não queria deixar de dizer isto, e vamos seguindo então. Sobre o estado atual então, como é que está este mercado e as restrições? Portanto, temos um lockdown até o dia 7 de maio com prevista renovação. Nós começámos tarde aqui, como vocês sabem, ou não sei se muitos sabem, que as medidas foram iniciadas apenas dia 23 de março, portanto com um franco atraso relativamente aos outros países. Este slide que vocês veem é um slide de ontem, porque os números do dia são dados ao final do dia numa conferência de imprensa, e é quando a imprensa digital também publica estes resultados. Portanto, como vocês veem, temos aqui níveis ainda bastante altos de casos de infecções diárias e fatalidades. Portanto, ao dia de ontem, como veem nesta apresentação, lá em cima tínhamos 129 mil pessoas doentes e com 17.333, dado que poderá ser mais, porque são apenas as fatalidades em hospitais, não há contabilização aqui nestes números diários dos lares e de tudo isso que temos ouvido também na imprensa. Este slide eu achei que era importante refletir e colocar aqui. Londres entrou com um pico maior. Nós sabemos que as principais ligações aéreas para o nosso país são a partir de Londres, mas existem muitas outras, principalmente para o Algarve e para a Madeira, que são no restante país, e portanto também aqui nestas regiões que vocês estão a ver, há aqui uma linha que consistente, em algumas até com um bocadinho de subida, não está a par com o que se está a passar em Londres, onde houve de facto um decréscimo. Aqui eu coloquei este slide para vocês verem a que par que nós estamos a par com a Itália. Eu sublinhei ali encarnado, não sei se conseguem ver, mas com um franco atraso, e portanto só para perceberem a linha que aqui está a seguir.
E aqui foi um recorte que eu tirei hoje do Financial Times, onde vocês podem ver também, mais uma vez, o Reino Unido ali a seguir os passos de Itália e uma tendência já dos outros países. Agora entramos aqui na mensagem principal que vos queria dizer e apontar o caminho para que todos os que têm negócios com o Reino Unido, vocês têm que estar atentos a esta informação. E esta informação é do Foreign Office e é esta mensagem que existe desde o dia 4 de abril, ou seja, não há recomendação para viajar, para lado nenhum. E portanto, esta mensagem, até mudar, não vai haver grande expectativa neste mercado. Eu sei que isto pode parecer um pouco... não é muito otimista, mas esta mensagem que eu vejo todos os dias, se já mudou ou não, enquanto persistir, e eu espero que se lembrem desta mensagem todo o restante da minha apresentação, porque é importante ter esta mensagem bem presente. Há outra situação que eu gostava de vos dizer. Ontem foi transmitido aqui claramente que o lockdown não vai deixar de existir enquanto 4 premissas não tiverem perfeitamente com maior clarificação, ou seja, 4 delas que eu consegui apontar. Perceber que o NHS, portanto o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que é o NHS, está sob pressão, que as infecções, portanto só quando estas 4 premissas estiverem aliviadas é que poderá haver um aliviar do lockdown, portanto que as infecções comecem a descer, que as fatalidades comecem também a descer e que não haja perigo de uma segunda onda de pandemia. E portanto até não haver uma clara visão de que estas 4 premissas pelo menos estão consistentes, não haverá uma alteração e portanto daí que se aponte que o lockdown estará para ser renovado após o dia 7 de maio. Perspectivas de recuperação. Como vocês veem aqui, portanto houve uma atuação tardia, já falei nisso, seguida também de uma pressão económica. Aqui a Libra atingiu o mínimo de últimos 35 anos face ao dólar e eu não tenho grandes dúvidas que isso foi também uma das razões pelas quais de um dia para o outro houve uma mudança nas ações do Reino Unido. Há muitos desafios ainda presentes, nós hoje conseguimos ver também aqui algumas notícias e uma delas é a clara falta de um roadmap e de uma visão para uma saída. Ainda ninguém falou sobre isso. Como vocês sabem, o Boris Johnson tem estado doente, ainda está em recuperação. Eu creio, isto é uma opinião minha, que será ele que quer ter essa informação à população e talvez, como também ainda há tantas premissas que precisam de ser avaliadas, ainda não o tenham feito. A nível das medidas económicas, portanto, foram até bastante céleres. No entanto, aqui não está a haver, é como nós estamos a fazer em Portugal, não tem havido medidas de setor a setor. E, portanto, aquilo que está a ser aplicado aos diversos setores é igual para todos. Anteontem foi anunciado então um pacote de medidas às startups, mas global, não foi dividido por setor. A nível de desemprego, portanto, já se estima cerca de 2 milhões de desempregados até final de junho e uma contração do PIB na ordem dos 35%. Estas variáveis todas que eu estou aqui a colocar e a minha apresentação vocês vão ver que é um bocadinho chata, porque tem informação, portanto tem coisas escritas, não tem setas, nem gráficos, nem nada, mas informativa que depois vocês possam repescar e possam tirar algumas notas quando quiserem voltar à apresentação. Todas estas variáveis, todas estas premissas indicam que a nossa vida normal aqui ainda vai demorar algum tempo a retomar e portanto temos que ter isso em conta, não é um mercado que vá provavelmente abrir como a Alemanha, como a Dinamarca, como os nórdicos já estão a anunciar. Outra questão que temos que ter em conta é o Brexit.
nós vamos ter o Brexit no final do ano, não há perspectiva de extensão, pelo menos até agora, portanto não esqueçamos essa parte que já era um desafio que tínhamos antes deste mega desafio iniciar. Agora do lado do consumidor e portanto a tendência do consumo e macro tendência também. Eu queria começar por uma frase que eu acho que faz muito sentido neste momento e vai fazer sempre nas nossas vidas, nos turistas, em todos nós, em momentos e ações muito simples, que é, portanto, a vossa questão que eu sei que é muito ansiosa a todos nós, que é quando é que nós vamos iniciar a retoma, mas há outra questão que nós temos sempre que fazer, que é, será seguro? Será seguro eu até ir despejar o lixo, ir ao correio? Portanto, isto é uma frase que vai nos acompanhar para sempre. Há então um vislumbre de que em junho iniciem algumas das viagens essenciais, alguma normalidade a partir de setembro, mas como vos digo, tudo isto pode mudar, são variáveis que têm tantas coisas subjacentes, mais uma vez eu estou a transmitir aquilo que é transmitido e ouvido aqui no mercado. Há aqui uma perspectiva unânime, eu mantenho uma relação estreita com outros destinos aqui no mercado, um grupo como a Suíça, a Itália, a Espanha, a França, a Alemanha, a Irlanda, a Holanda, e todos nós sentimos que a apetência do turista do Reino Unido está lá e que provavelmente a nível de apetência acreditamos que sejam dos primeiros a querer e a voltar, às vezes até sem medos. Mas, dadas as premissas que vos falei, temos aqui um considerável atraso que poderá de facto ter que nos baixar um bocadinho a expectativa de uma retoma. Aqui o que nós sentimos desde sempre, e também sinto isso quando falo e ouço que os meus colegas dos outros mercados partilham, os nossos colegas do Turismo Portugal, não sinto nem nunca sentimos aqui um sentimento de ajudar o turismo interno, ajudar a economia. É possível que haja sim um incremento no turismo interno, é natural que o haja, mas não vejo um sentimento ético de vamos todos ficar no Reino Unido para ajudar a economia. O que eu vejo de facto é que as férias aqui são uma necessidade, não são apenas um capricho ou um luxo, e portanto de facto há uma grande ansiedade também para as pessoas quererem sair da ilha, digamos assim, e da necessidade presente e sempre de férias ao sol. Este turismo interno poderá inclusivamente ser uma das saídas para os over 60s, que eu já vos vou falar um bocadinho mais à frente. Também não esquecendo outra coisa, este mercado tem tido muitos desafios, falências, o Brexit, há muitas situações, nada disto, isto é uma crise, como nós sabemos, sem precedentes na história, mas acaba por este povo ser um bocadinho, não é imune, mas um bocadinho, para essa expressão casca grossa, parece que é mais uma coisa e as pessoas sem medos querem sair e querem fazer a sua vida ao normal. Obviamente que temos aqui outras variáveis a ter em conta. Toda esta vontade vai ser acompanhada, como vocês sabem e têm lido, certamente, do desemprego, da dívida das famílias, a possibilidade de não haver férias tão cedo. E, portanto, de facto, quando nós todos voltarmos ao trabalho, à nossa vida normal, teremos provavelmente uma decalagem na possibilidade de ir de férias que se estenderá um bocadinho mais para o final do ano ou daí em diante. E também se começa aqui já a falar da possível alteração do plano escolar, o que pode também ter impacto nas férias e sobretudo as famílias com os filhos. A mensagem que está a ser passada também aos over 60s, e portanto nós sabemos que estas pessoas contribuem muito para as férias e para o package travel, e a mensagem está a ser unanimemente, como também noutros mercados, para que estendam o período de lockdown, mesmo quando todas as outras pessoas ou as camadas mais jovens comecem a regressar à realidade. De facto, os over 60s para nós, há muita interrogação e eu honestamente estou muito curiosa como é que esta fasquia, como é que este segmento se vai comportar. Tem mais tempo, tem mais orçamento, estão mais aborrecidos,
mas por outro lado tenho mais receio. E há outra questão aqui também importante. A mensagem que eu vos mostrei do FCO impede ou previne que as seguradoras façam seguros aos over 60s e em geral. E portanto, uma pessoa com uma determinada idade que normalmente faz sempre um seguro de viagem, não tendo um seguro de viagem, pode precavê-lo de viajar mesmo que possa. Portanto, imaginemos que o lockdown é libertado, ele tenta fazer um seguro e devido a uma mensagem que pode ser alargada e alterada do FCO, que publicamente o site do governo publica, que desaconselha over 60s a viajar, uma companhia de seguros muito provavelmente não lhe vai fazer o seguro. Isto pode retraí-lo também do início da viagem. Gostava também de colocar aqui quando eu coloco estes pontinhos aqui na apresentação, são também reflexões e de algumas coisas que eu tenho lido e que também que aproveito para vos transmitir. Há uma comparação também já feita com o que se passou em 2008, com a crise financeira. Havia vontade de viajar, não havia dinheiro, ou menos dinheiro disponível, mas com uma forte expansão da hotelaria e do setor dos transportes a nível aéreo, sobretudo. Neste momento, portanto, também estamos a ver que há vontade de viajar, vai haver menos orçamento e com as transportadoras e a hotelaria fortemente afetadas até para além deste ano, como nós todos sabemos. A nível da percepção das mudanças, nós continuamos aqui a falar com as associações, nomeadamente com as grandes associações que representam a grande parte do trade. Uma delas é a APTA e a AITO, e da APTA consegui que a direção transmitisse esta frase que está em itálico para as empresas portuguesas e, portanto, para todas as empresas no fundo. Ou seja, nós não podemos assumir que isto vai ser back to business as usual. E, portanto, fica aqui o quote da Susan Deere e do Mark Tanzer, com alguma reflexão muito curta, mas que, no fundo, vem de encontro a tudo aquilo que tem sido publicado, ao que temos lido, e, portanto, a percepção primordial do Is It Safe? Portanto, nos hotéis, nas companhias aéreas, nos autocarros. Há uma tendência clara para menor a potência de cruzeiros nos over 50s. E, inclusivamente, há a tendência que tenho lido e apercebido junto do trade que os cruzeiros de rio poderão ser os primeiros a ter alguma alteração positiva em detrimento dos cruzeiros de oceano. Como em todos os mercados, penso eu, portanto, o Visiting Friends and Relatives será certamente o segmento a voltar, seguido do leisure e do business, onde existem, obviamente, muitas interrogações também. Dada a conjuntura aqui no Reino Unido, e isto obviamente é também aquilo que eu sinto, que o verão será muito provavelmente muito last minute. Eu espero estar errada, gostava que as coisas mudassem, obviamente, não há uma data, amanhã o que eu estou a dizer hoje poderá mudar, temos percebido isso todos os dias, mas esta de facto é aquilo que estamos aqui a sentir no mercado. Gostava também de deixar aqui algumas notas, portanto, nestes símbolozinhos que vos coloco. Potencial dos nichos. Eu acho que há bastante potencial no nosso mercado, em todas as regiões, mesmo aquelas que são mais conhecidas como destino de praia. Há um trabalho continuado de regiões como a Madeira, inclusivamente o Algarve, que o Algarve, sendo um destino de praia por excelência, tem estado presente neste mercado com destino de aventura, com destino de apelo à natureza, o cycling, o walking, portanto, tudo mais para as experiências e, portanto, eu penso que é um caminho que já iniciaram e que tem todo o potencial para continuar. As palavras-chave possivelmente vão ser estas: uncrowded, safe, unspoiled e new. E portanto são palavras que temos que ter também presentes de hora avante e sempre. Eu penso que o papel das agências de viagem vai ser reforçado. Assistimos aqui no início a uma mobilização muito grande dos operadores
para repatriamentos dos seus clientes. Portanto, ao princípio, penso que todos nós no negócio tivemos o telefone sem parar, obviamente para ajuda aos clientes a serem repatriados o mais rapidamente possível. Eu acho que este é um reforço positivo do papel das agências e dos tour operadores. Sobre o mercado business e o mercado dos eventos, há tantas variáveis a ter em conta. E, portanto, a aviação, as condições sanitárias de todos, o preço das viagens, a influência da tecnologia que vimos hoje em dia, etc. Há também uma maior, e vai passar a haver, doravante, uma maior consciencialização da reserva. Será que eu vou ter um refund? Vou poder adiar a minha viagem? E, portanto, isto são premissas que nós vamos sempre passar a ter doravante. Uma maior consciencialização daquilo que estamos a reservar quando carregamos no Pay, digamos assim, para pagar a viagem. Queria-vos dar também conhecimento de um survey que foi hoje publicado pela Saga. A Saga é maioritariamente over 50s e tem um papel muito relevante para o nosso país. Especialmente ultimamente vejo muito a Saga com muitos passageiros para o norte, para o Porto e Norte e muitos cruzeiros. E aqui neste pequeno survey que foi hoje publicado, dia 22/4, portanto foi feito no mês de março, a over 50s, com 7.700 respostas e com uma incidência sobre os cruzeiros. E aqui vocês podem ver, tem aqui as percentagens publicadas, 62% com menos apetência, mais 43% para marcar algo dentro do Reino Unido, 44% a adiar, 27% já cancelou, 25% a considerar cancelar, 55% esperam mais desenvolvimentos para marcar os seus planos de viagem e apenas 16% estão à espera de uma queda do preço. Sobre a operação, relativamente aos parceiros, à sua situação financeira, às companhias aéreas e às atividades do trade. Eu gostava, como vamos falar nas companhias aéreas, eu gostaria primeiro, antes de lá chegar, porque eu vou mudar o slide depois, para eu própria me lembrar de vos dizer, a dinâmica das companhias aéreas é algo que o cidadão comum, ou até nós, está para além daquilo que possamos prever. E, portanto, isto eu posso vos dizer uma coisa agora, esta hora, às 3 e pouco da tarde, e daqui a bocadinho ter mudado. E, portanto, aquilo que eu estou aqui a apresentar hoje é, sobretudo, nessa premissa. E, portanto, eu não quero que saiam daqui a dizer amanhã esta rota vai começar, porque pode não começar. E aqui voltamos àquele slide que eu vos falei do FCO. Enquanto essa mensagem também não mudar, é muito provável que aquilo que eu vos vou mostrar aqui na secção das ligações aéreas altere também. Portanto, gostava que tivessem bem presente esta afirmação, está bem? Relativamente aos parceiros, não tem sido fácil, obviamente, para todos vocês e aqui no mercado. Nós tentamos manter uma ligação, obviamente, com o trade, mas de facto tem sido muita gestão de crise a par com muitos dos nossos contactos em layoff. E portanto queremos obviamente, inclusivamente perceber também do lado deles o que é que se passa, por vezes enviamos um e-mail que só temos depois retorno passado 2 semanas. Queria também dizer-vos que aqui não há legislação relativamente ao Package Travel Regulations, como já há noutros países, inclusivamente em Portugal, publicada a semana passada. E, portanto, o que se espera aqui, dado que o Governo não tem uma uniformidade nas suas ações, é 4 bilhões de libras para Lifeline Refunds. Ainda está por anunciar e por esclarecer efetivamente o que é que estas Credit Notes vão ser para os consumidores. E, portanto, para estarmos também atentos, isto é importante relativamente a todos os rebookings e às empresas que podem entrar em falência entretanto. Ainda não existe um apoio governamental relativamente à aviação. Também já desde há 3 semanas que se espera que haja algum tipo de anúncio, mas não tem havido.
Outra coisa importante que gostava de vos passar informação e que nós também vamos aprendendo e vamos tendo algumas luzes sobre como é que funcionam alguns operadores, como On The Beach, a Trailfinders e a Travel Counselors. Estas empresas foram criadas, não são de ontem, mas são criadas mais recentemente do que outros parceiros e, portanto, criaram já as Trusted Accounts. Isto significa que estas empresas têm, neste momento, uma solvabilidade financeira capaz de responder a todos os clientes. Por exemplo, a On The Beach foi uma das empresas que fez o refund a todos. Isto significa que são empresas sólidas e que também nos dão confiança para continuarmos a trabalhar no futuro. Esta questão de serem criados Trusted Accounts poderá e está a ser equacionado a ser uma regra no futuro. Há falências já reportadas, estas são as 4 que nós já conseguimos ter conta, estão aqui mencionadas, e também abaixo neste slide vocês têm o caminho para irem percebendo como é que estão as empresas. E, portanto, é o site da CAA, da Atoll, que vai reportando as falências e abaixo também tem o link para o Companies House, onde podem fazer o search, portanto são sites governamentais que provavelmente, e muitas delas nós sabemos pela imprensa, mas porque foram colocadas nestes sites logo pela manhã, por exemplo, e portanto convém na retoma das vossas atividades irem consultando estes sites oficiais para perceberem como é que está a saúde financeira ou se há algum alerta relativamente às empresas. Agora as ligações aéreas. Então as variáveis que eu tenho aqui a ter em conta, e mais uma vez vos peço para encararem isto apenas como uma pesquisa do que é publicado e do que eu fiz uma pesquisa no domingo, no dia 19 de abril. Mas as minhas variáveis, e atenção aqui mais uma vez, a mensagem do FCO, a situação em Portugal, que restrições é que o nosso governo vai impor, que restrições ao nível da União Europeia, que já existe, o Reino Unido está entre os países que podemos voar para Portugal, mas poderá isto mudar também e haver outra diretiva europeia neste sentido. Há o lockdown até dia 7 de maio, qual é que vai ser a procura, quais os preços e outras questões também, portanto a própria concessão dos aviões e como é que são, que já estão a ser também equacionados por algumas companhias. Atualmente, e atenção que aquilo que vou-vos mostrar também, é a partida de Londres. Eu não fiz pesquisa noutras regiões do país, dada a representatividade da Grande Londres, e portanto isso também acaba por chamar a atenção. Neste momento existe um voo diário para Portugal da Ryanair, a partir do aeroporto de Stansted, e 3 voos da British Airways que estão para continuar, pelo menos é o que está em sistema, pode mudar. As previsões, e mais uma vez, daquilo que tem saído na comunicação social, sujeito à alteração, à tarde pode ser outra coisa. A TAP tem previsto em sistema, se eu for ao Skyscanner, diz-me que existe um voo de Londres, de Heathrow para Lisboa no dia 7 de maio. A Jet2 anunciou retoma dos voos no dia 17 de junho. A Ryanair no princípio de maio, com mais frequências a partir do dia 8, que coincide com a possível e ainda o estado do lockdown, que é o 7 de maio, lá está, poderá alterar. A EasyJet, meados de maio, libertou hoje voos até à Páscoa de 2021 e, portanto, isto também é, obviamente, para tentar que as pessoas marquem, estendam e alterem até já apanhando o período da Páscoa. A TUI também está anunciado que recomeça a partir do dia 15 de maio, mais uma vez, pode mudar. E, mais um reforço, novamente a minha mensagem, o Reino Unido pode atrasar devido às premissas que eu já vos falei. Relativamente à EasyJet, outra questão, as datas que a EasyJet e que eu vi que estão em sistema são uma contradição relativamente às declarações da companhia que tem toda a tripulação em layoff, mas a própria EasyJet diz que precisa apenas de 2 semanas para colocar tudo operacional e voltar a voar, assim o possa fazer, ok? Então aqui neste slide eu tenho a pesquisa que eu fiz, novamente isto pode mudar, mas não queria vos deixar de dar esta indicação do que está no Skyscanner.
que eu fiz de todas as companhias. Espero estar aqui, pelo menos pode-me ter passado uma ou outra, mas fiz dia a dia, a partir de abril até em diante. E portanto para o Porto, para Faro, para o Funchal e para Lisboa. E portanto aqui também, quando começam algumas frequências semanais com mais regularidade, não me vou prender muito com este slide para vos dar tempo depois, até para se quiserem fazer questões, mas deixo novamente esta indicação: por favor, não tomem isto como nada certo. Isto pode mudar, posso eu estar a falar e já estas datas terem mudado no Skyscanner, está bem? Relativamente ao trade e às suas atividades, como vos disse, a maioria está em layoff, muitos a fazerem gestão de rebookings, de refunds, etc. É uma gestão mês a mês, semana a semana. Há muita procura de apoios por parte do governo, a APTA tem sido a associação que mais tem estado ativa neste sentido. O que vemos neste momento que a programação está a ser estendida, portanto para já até verão de 2021, justamente para haver também uma maior possibilidade das pessoas e também para haver algum cash flow das próprias empresas. As empresas de tours estão com as atividades suspensas, aqui varia um pouco, todavia houve aqui no fundo uma campanha a tocar. A Headwater e a Exodus suspenderam há 2 dias todos os tours até dia 16 de agosto. A Headwater é Cycling e Walking, tem programação para Portugal, bem como a Exodus, que são Escorted Tours, em geral para todo o país. E portanto isto dá-nos que pensar relativamente se isto já não representa uma previsão da extensão do lockdown e de não quererem assumir compromissos. Aqui também o que está a acontecer, como em todo lado, é que isto é quase por batches, não é? Por fases, e portanto se há já todas fizerem isto, vai haver outra vez uma onda gigantesca de rebookings e refundings que já está de facto a ser muito complicada neste mercado de gerir. O que é que o trade quer saber? No pouco contacto, o pouco ou possível contacto que nós temos com os parceiros que conseguimos estabelecer, o que eles querem saber neste momento não é tanto a nível do produto, é como é que está o nosso país, o que é que os seus parceiros, os hotéis, os DMCs, as companhias aéreas, as empresas de serviços, de biking, de walking e tantas outras que temos ao serviço dos nossos turistas, o que é que estão a pensar a fazer? Qual é que é o vosso plano? Quais é que vão ser as vossas condições para receber o vosso cliente? E obviamente as companhias aéreas. E também uma preocupação a nível dos hotéis, se os hotéis vão aumentar os preços. Há uma preocupação. Alguns operadores com quem conseguimos falar dizem que alguns clientes estão a fazer rebookings justamente para saberem que têm uma estabilidade do preço, portanto não estão a querer receber o voucher, que também está a ser dada a oportunidade de receber o voucher, mas estão a fazer o rebooking. Rebookings estes que estão obviamente a ser para lá do mês de setembro, por exemplo a Saga, com quem eu vos dei também um exemplo há pouco. A Saga já só está a aceitar rebookings a partir de setembro deste ano. Os clientes estão também, portanto, a seguir esta tendência. Como já vos falei dos River Cruises, poderão iniciar primeiro. As viagens de comboio, os destinos onde se pode chegar de carro, poderá ser também uma tendência neste mercado. E a programação do trade aqui vai obviamente depender de quando é que será algum vislumbre da normalidade. Se for a partir de setembro, obviamente que haverá o Winter Sun e haverá também os países nórdicos, as auroras e por aí, portanto isto poderá de facto mudar a tendência da programação. Existem já, pelo que nós sabemos por alguns parceiros, alguns destinos no Mediterrâneo que não vão abrir este ano por serem exclusivamente destinos de verão, da época de verão até setembro. Eu penso que aqui há uma grande potencialidade, um grande potencial para a Madeira e para o Algarve, para o nosso país em geral, porque temos temperaturas amenas ainda durante o nosso inverno, e para quem procura também o Winter Sun, o estender e ter esta possibilidade também a partir do mês de setembro.
Eu fiz uns recortes para vocês terem uma ideia do que é que o Trade está a anunciar nos seus sites e nas newsletters que eu subscrevo e, portanto, acabo por também me aperceber do que é que estão a comunicar. E lá está, temos aqui o Algarve na Jet2, numa newsletter que recebi a semana passada, o que fazer no Algarve no inverno. Portanto, o Summer 21 já também. Temos outros, são raros aqueles que estão com algum highlight para o verão. Este aqui é da On the Beach, que ainda fala deste ano, ainda em 2020. Temos a TUI também já a falar do verão e do verão, peço desculpa, do Winter Sun e daí em diante. Temos a EasyJet com o Summer 2021 e com o Winter 20. Temos também já aqui alguns que eu fiz o recorte para vocês verem o que é que eles estão, as mensagens que acabam por colocar para os clientes. Now take bookings to 2021, portanto todos antecipar a programação. A Carker tem aqui na sua página o Porto. A Carker é um operador de luxo, muito over 60s e over 70s, tem sido um parceiro também importante para Portugal. Colocámos também aqui uns quotes que vocês poderão retomar na apresentação mais tarde, eu não vou ler. São alguns quotes que têm saído de alguns insights ou da opinião das pessoas do setor. Fica aqui apenas para vocês poderem ler mais tarde qual é que é a opinião destas pessoas e por que não guardar para ver se foi de facto esta tendência que vamos seguir. A atividade promocional, quando recomeçar, as atividades que temos feito aqui no mercado e os eventos. O recomeço das vossas atividades, eu acho, por aquilo que nós temos sentido, por aquilo que nos pedem, a pressão está a ser muita para perceber a informação real, informações oficiais do que é que se está a passar no nosso país. E, portanto, quais é que são as vossas medidas na restauração e não se esqueçam de que quando vocês, por exemplo, um hotel comunica com o seu parceiro normalmente, eles vão querer saber se a restauração à volta está aberta, quais as medidas, o acesso às praias, as atividades, as experiências, etc. Portanto, não é apenas o avião se está com medidas de segurança ou não, mas a chegada e tudo, portanto, todo o envolto, digamos assim. As medidas de higiene e de segurança, que medidas é que vocês também estão a tomar face aos vossos empregados? A parte da responsabilidade social das vossas empresas é também importante passar e comunicar aos vossos parceiros e façam chegar estas medidas, mais do que falarem sobre o produto, sobre as novidades, é muita parte da informação oficial, da informação consistente. Mantermos todos, que é o que nós temos feito, uma comunicação cordial, informativa, oficial. A promoção do destino vai, sem dúvida, mais do que nunca e doravante, passar também pela certeza das condições de higiene. Esta vai ser a nossa principal promoção. E deixo também, temos muito falado do turismo de saúde, porque não aliar as clínicas, o turismo de saúde nesta vertente aos vossos serviços, aos vossos negócios. Isto é apenas um insight, nós aqui também temos feito algumas atividades ao nível do turismo de saúde e até relativamente ao Brexit. Relativamente à programação, temos que estar atentos também à programação e aos tour operadores que tenham agentes. Os agentes muitas das vezes são por nós esquecidos, mas são eles que trazem o feedback do consumidor. E há aqui, por exemplo, empresas como a Travel Counselors, que sempre esteve baseada apenas em agentes que vendem os vossos pacotes, os vossos hotéis, os vossos serviços, e são eles que estão diariamente em contacto com o cliente. E, portanto, não esquecer, ou seja, dar uma primazia a estes agentes e não apenas ao tour operador, a quem faz o desenho do produto. Uma proatividade e uma flexibilidade na alteração do produto, eu penso que também poderá ser um bom caminho para vós. Existem surveys, vocês têm a vossa base de dados dos vossos clientes, dos vossos serviços, os parceiros também têm. Há várias empresas aqui que estão a fazer surveys aos clientes, peçam,
share disso mesmo. Eu acho que é importante, nós estamos a aguardar alguns também e até publicações de viagem que estão a lançar questionários aos seus leitores, cada vez mais vão ser importantes o feedback, até porque a segmentação do que é que tendo determinado segmento poderá ajudar muito também na parte da retoma. E aqui já vos falei disto, mas queria também, mais uma vez, ressalvar a relação estimada que existe com as empresas portuguesas, com as regiões, com todos vós. Eu tive uma formação online a semana passada, era para ser presencial, não foi, não pôde ser, e peço desculpa porque as imagens estão péssimas, mas eu tirei fotografias com o meu telemóvel e queria, a nível das plataformas digitais, também para vocês na parte da retoma, em janeiro, portanto o primeiro slide do lado esquerdo fala das plataformas digitais em todo o mundo, a fonte está aqui em letras muito pequeninas, quando vocês forem à apresentação poderão ver a fonte. E depois no slide do lado direito, em 2019, em janeiro, quais é que são as redes, as plataformas mais ativas aqui no Reino Unido. Portanto, há aqui uma diferença que é preciso ter em conta. Por exemplo, do lado esquerdo o LinkedIn nem sequer aparece e aqui já é uma plataforma com importância, sobretudo, obviamente, no âmbito profissional e poderá ser também um bom canal para continuarem ou iniciarem quem ainda não utiliza para o Reino Unido este canal. Aqui na EDT, obviamente que continuamos a monitorizar o mercado, todas as notícias, como todos vós, têm sido ao minuto e portanto acaba por ser às vezes avassalador a quantidade de notícias que existe, as tendências, insights e portanto todos os filtros também que temos que fazer. Temos continuado a fazer, como vos disse, o contacto com o trade, o possível. Obviamente eles estão com equipas muito reduzidas, nós sabemos que inclusivamente as equipas com que nós por vezes tratamos a nível de parcerias, etc., são pessoas que às vezes estão a fazer customer service, para darem vazão a todos os desafios que existem a este nível, portanto para terem também noção de que aqui o nosso contacto é limitado neste momento. Estamos obviamente atentos ao que é que a concorrência está a fazer, como vos disse mantenho uma conversa mensal, às vezes de 3 em 3 semanas com outros National Tourist Offices e vamos partilhando numa conversa bastante saudável das nossas preocupações e daquilo que pensamos para o futuro. Já lá vamos na parte das recomendações e do que é que a concorrência está a fazer também para vos dizer. Continuamos a acompanhar a imprensa e portanto as notícias positivas, aquilo que é importante para os travel media, aquilo que poderá ser importante o nosso país publicitar e temos obviamente informado a nossa sede para que haja também guideline harmonizado para a nossa delegação. A nível da capacitação do trade, temos uma newsletter mensal, vamos mudar o tom dessa newsletter este mês, onde temos mais de 1000 contactos. Normalmente o que nós fazemos é destacamos sempre uma região, produtos, pedimos às regiões, às associações, conteúdos, novidades, quando abre um hotel, por exemplo, colocamos as últimas notícias que tiveram mais palco, digamos assim, aqui no Reino Unido e colocamos numa newsletter que tem tido muito boa audiência. Vamos mudar esse tom este mês, vamos ser amplamente informativos de acordo com aquilo que estamos a ser solicitados, porque estamos a ser muito solicitados por informação oficial. Vamos ter também para a semana um webinar através da AITO. A AITO é a Associação dos Tour Operadores Independentes, que alimentam muito dos nichos do nosso país, o centro, o Alentejo, o norte, o Algarve, Madeira e Açores, obviamente todas as regiões, Lisboa não tanto, mas também. Estamos envolvidos num projeto chamado Connections com a Travel Weekly, em que temos também um contacto com o trade e que vamos ter ainda mais com uma plataforma global que está a ser ultimada. A nível do consumidor, temos feito a difusão orgânica das comunicações que vêm e não chamo de campanha porque não é paga, mas das mensagens do Can't Skip Hope, do turismo literário
penso que vocês também têm acompanhado e, portanto, tem tido aqui uma recepção muito boa, desde outros países aos meios, tem sido também muito positivo toda essa boa nota por parte do Turismo de Portugal. E de facto tem sido também muito bom ver essa parte positiva, digamos assim. Eventos. Os eventos, obviamente que são uma preocupação, já lá vamos, apenas para vos dar aqui um ou outro insight. Temos eventos no Reino Unido que já foram obviamente cancelados. Nós alimentamos no Travel.be os eventos mais próximos e, portanto, se vocês quiserem ir ao Travel.be ou à secção do mercado do Reino Unido, já lá está a indicação se o evento está adiado, se está cancelado, e nós vamos atualizando agora mais do que nunca esta informação. Para já, a World Travel Market mantém a data de novembro. Assim que nós tivermos alguma atualização, também colocaremos no dossiê de mercado que está a ser publicitado pelo Turismo Portugal através do Travel.be, da informação do mercado. Portanto, essa é a vossa melhor fonte também para se irem apercebendo as atualizações que aqui estão a acontecer, e não só no Reino Unido, mas em todos os mercados Turismo Portugal. Nos eventos que daqui captamos para Portugal já há alterações, algumas já publicadas também pela imprensa. O Congresso da Advantage já está adiado para 2021. O Resort and Residential Forum, dedicado à hotelaria e a asset managers em investimento, ainda não temos indicação de alteração, portanto tem prevista a realização em Vila Moura entre o dia 19 e 21 de outubro. Estamos também, obviamente, a acompanhar. E o Amor Fórum, portanto, um evento também captado para Cascais. Estamos em avaliação com a organização e daremos, obviamente, através do Turismo Cascais, informação às empresas que também já estão envolvidas neste evento. Relativamente a atividades que vocês possam aqui aproveitar ou eventos online, houve alguns, já não tem havido muitos. Destaco agora para maio para um seminário sobre Hospitality Tomorrow. Este seminário tem, quando a última vez que eu vi, tinha um custo de 10 libras. Muitos dos oradores são pessoas que lidam habitualmente connosco do ponto de vista da hotelaria, de asset managers e de quem está a olhar para Portugal do ponto de vista do investimento. Pelo painel parece-me bastante interessante, não é um webinar, portanto tem uma agenda grande com bastantes oradores. A nível de informação, a Travel Weekly tem sido uma das maiores fontes de informação. A TTG, o LinkedIn, Residential and Resort and Residential, através do LinkedIn, o Hospitality Insights tem dado muita informação e também muitos insights de grandes cadeias hoteleiras e de asset managers, portanto, a nível também do investimento. E obviamente a APTA e a AITO também têm feito a sua parte. Poderá não ser diretamente para vocês os webinars, mas eu recomendo a consulta a esta informação que estas duas grandes associações têm nos seus sites. Apenas uma nota que deixo aqui: na retoma das vossas atividades e em algo que queiram pensar, tenham em conta sempre o período escolar, que poderá ser alterado, e os bank holidays aqui. E portanto eu deixo-vos aqui o site do Governo, onde está publicado para as diversas regiões do Reino Unido este calendário, que é importante para vocês também se organizarem. Concorrência. Então o que é que os outros destinos têm estado a fazer no mercado? Eu muito honestamente tenho que dizer que estão a fazer cópias do nosso vídeo do Can't Skip Hope, e portanto, obviamente nas mensagens que podem, mas o carinho pelo nosso continua a ser muito importante e com muito feedback continua a chegar ainda. Estão a fazer visitas virtuais, muitos quizzes, sorteios nas publicações, na Condé Nast, na Wanderlust.
fizeram a suspensão de toda a atividade promocional. No entanto, nós vemos que há coisas que não conseguiram cancelar. Dá-me ideia ainda publicidade em autocarros, que noto de vez em quando, e alguma parte em televisão, que me leva a crer que são contratos que já estavam definidos e que não foram cancelados. Todos eles, das conversas que eu tenho tido com os outros destinos, apontam o reinício das atividades para a segunda quinzena de setembro. Obviamente pode mudar. A Grécia, queria-vos deixar aqui esta nota, a Grécia tem sido aqui também amplamente publicitada a nível de uma boa gestão de crise. E, portanto, lá está a concorrência, apesar de que, de facto, há algumas pequenas ilhas gregas que já não vão abrir, mas como país tem tido uma boa receptividade pelos mídia e pelo trade também. Recomendações. O que eu vos recomendo é obter informação apenas de sites oficiais. Vocês sabem que a imprensa aqui é extremamente sensacionalista, às vezes pegam em meia frase ou um terço de frase e publicam coisas e fazem extrapolações, portanto cingirem-se ao Gov, à ABTA, à ITO, à Travel Weekly, que faz no fundo a agregação dos tour operadores e dos agentes, à Civil Aviation Authority e às mensagens que existem oficiais dos aeroportos. Relativamente a outras recomendações, informação sobre cada mercado, do que é que se está a passar é importante, obviamente. Nas novas tendências, ter atenção à solvabilidade das empresas, já vos dei os links para estarem também a par do que é que se vai passando. Não esquecer nunca os vossos clientes já existentes, os fiéis, e ter algumas frases bem presentes. Low volume, high yield, que já por alguns destinos era perseguido, talvez agora mais do que nunca. Não vejo aqui neste mercado ainda, não penso que as pessoas estejam efetivamente tão preocupadas com o preço, sim, mas não acho que estejam efetivamente todos sentados à espera que os preços deixam para remarcar. Eu acho que há sobretudo uma vontade de voltar à nossa vida normal. A Travel Weekly, como já vos disse, tem sido um bom agregador de informação, e o Travel BI do Turismo de Portugal, obviamente que faz a agregação, um trabalho ótimo da nossa sede, em que alimentamos também todos os dias e por vezes mesmo aos fins de semana, porque a crise não para ao fim de semana e há notícias importantes e, portanto, penso que é também uma grande fonte de informação para vós. E pronto, e ficou a minha apresentação. Penso que vos macei um bocadinho, mas espero ter sido útil, e se ainda tivermos tempo para perguntas, talvez já não, são 4 da tarde, mas se a Lídia tiver aqui alguma questão que mais premente que possamos esclarecer. Sim, Cláudia. Em primeiro lugar, Cláudia, dar os parabéns. Aliás, tem sido, nos comentários que nós temos visto aqui no bate-papo, tem sido recorrentemente referido os parabéns, a clareza e a sistematização que foi feita na tua apresentação. Muito obrigada por partilhares todo esse conhecimento que neste momento está a acontecer no mercado. A verdade é que temos aqui muitas perguntas. Nós vamos iniciar um outro webinar às 4, portanto vamos ter aqui muito pouco tempo. De qualquer dos modos, foram tantas as perguntas, digamos que as perguntas que foram feitas estavam agrupando em 4 grandes grupos. Poderemos dizer que a preocupação das pessoas tem muito que ver com, em primeiro lugar, a preocupação com as próprias empresas de trade do Reino Unido, empresas essas que, como tu dizias e bem, e também essa tem sido a preocupação aqui nas perguntas, como é que elas vão dar resposta, como é que elas podem, no fundo, levar a cabo os seus planos se têm tantos funcionários e colaboradores, ou em alguns casos a maioria, impossibilitados de trabalhar.
uma outra questão, não sei se queres sobre esta matéria acrescentar Sim. mais alguma coisa àquilo que Sim. já falaste. Tem sido de facto uma preocupação muito grande. Há operadores, há agentes que estão a trazer, recentemente, hoje ainda houve mais um apelo da indústria para trazerem os seus empregados de volta, porque é preciso dar resposta aos clientes, aos rebookings, sobretudo aos rebookings e às novas reservas, porque também há vislumbre de que as pessoas estão a chegar a um ponto de querer fazer qualquer coisa e começam a haver reservas, sobretudo para 2021. Não vos vou ser tão otimista neste aspecto para 2020, mas de facto começa a haver bastante pressão para que os tour operadores tragam os seus empregados de volta. E também na minha apresentação eu não mencionei, mas está lá escrito, começa a haver uma nova tendência que é as lojas virtuais, ou seja, a Travel Made está a ter a loja, portanto, estabeleceu um período. Nesse período os agentes estão com o uniforme da empresa e estão a aceitar todos os pedidos dos clientes. Isto poderá ser, portanto, na impossibilidade de voltar à vida normal, portanto vemos já este bom exemplo de uma empresa que já está a tomar medidas porque percebe que há procura. Como vos disse, há ansiedade de querer voltar a viajar e portanto estou a encontrar também nos agentes, lá está, e nas empresas como a sua principal e mais fiável resposta, digamos assim. Muito bem, é sem dúvida um bom exemplo esse que tu indicaste. Um outro tipo de perguntas vai no sentido se tens detectado no consumidor um novo tipo de consumo, ou seja, a apetência para optar por férias diferentes daquelas que fazia, portanto não só de sol e mar, mas sim outras, especialmente as que dizem respeito ao ecoturismo e outras propostas mais relacionadas no fundo com a natureza e com o ambiente. Sim, eu penso que isso, como todos os mercados, todos nós, aqui há um cliente que nós e que esta delegação já começou há alguns anos esta parte a trabalhar, algumas regiões obviamente que têm tido também um papel excepcional nisso, que é de facto no cliente que procura e já procura desde há algum tempo um tipo de experiência diferente. Eu também queria aproveitar para partilhar que nós nunca vimos como desde o princípio de 2019 uma procura pelos Açores da forma como tem estado a haver. E é um cliente educado, educado no sentido de que sabe, quando escolhe os Açores, não é por acaso, ele provavelmente já foi a outros sítios, já experienciou outros destinos até mais conhecidos, mas quer ir aos Açores. Eu penso que esta tendência será ainda mais generalizada, já não vai ser só este tipo de cliente que já sabia e que já experienciou uma série de outras vivências e, portanto, esta parte, eu faço o exemplo dos Açores, porque tem sido de facto uma das regiões que mais temos assistido aqui a uma procura em crescendo. Obviamente depois a imprensa ajuda e aqui também, eu não sei se vocês têm esta noção, mas o cliente do Reino Unido é muito influenciado pelo que se passa nos Estados Unidos. Um bom artigo que saia sobre uma região de Portugal nos Estados Unidos tem eco aqui. E eu acredito que os Açores tenham estado a ter aqui tido um altifalante ou uma amplificação para este mercado de tudo o que está a acontecer de bom a nível de mediatização da região dos Açores nos Estados Unidos. Portanto, é apenas um exemplo. Eu acho que sim, que vai haver um alargamento desta faixa, deste segmento que já procurava as experiências. O wellness também está na minha apresentação, portanto o mindfulness, as experiências que nos fazem esquecer, não é, da nossa vida e do nosso dia a dia, eu penso que vai ser alargada. Não quer dizer que o destino sol e mar vai ser abandonado, como eu disse antes, a necessidade das férias ao sol continua a ser uma necessidade deste mercado. Mas a nível, até regressarmos a uma confiança que está tudo bem, se calhar vamos assistir
aos nichos, portanto a sítios mais recônditos, a praias que tenham menos gente, é aquilo que eu sinto também. Muito bem. Um outro grupo de perguntas estavam relacionadas justamente com as ligações aéreas. E aqui com as ligações aéreas, não tanto quando é que vamos ter o tráfego aéreo, digamos, operacional, mas sim se sente no mercado que esta pandemia, no fundo, vai ter implicações no custo da viagem aérea e se isso vai ser relevante do ponto de vista desse mercado para de alguma forma também podermos ter, digamos, que impacto é que vai ter, digamos, no consumidor inglês. Eu acho que, bom, lá está, isto é uma questão de companhias aéreas e por vezes aquilo que nos têm passado, e se houver companhias aéreas que me estejam a ouvir, provavelmente vão dizer que eu estou errada, mas o que nos têm transmitido as companhias aéreas é que por vezes o sistema está montado numa questão de revenue management, por vezes não, está mesmo, não é? E que aquilo que está neste momento inserido no sistema poderá ser uma questão diferente que esteja inserida daqui a 2 semanas ou daqui a 1 semana ou daqui a 1 mês. Portanto, isto tudo também pode mudar, que há receio do consumidor que o preço aumente, sem dúvida. Até eu, como consumidora, das minhas viagens a ida a Portugal, tenho receio que essas viagens aumentem. E como exemplo próprio, quando tive o primeiro voo que eu sabia que não ia acontecer, a minha preocupação foi em voltar a marcar para me assegurar que o preço que posso ter em agosto ou em setembro não vai ser muito diferente daquilo que eu paguei agora, com receio que o preço aumente por via das alterações que as próprias companhias aéreas também possam vir a fazer. Lá está, a dinâmica das companhias aéreas é complexa, há o receio, obviamente, como é que vai ser, se vai, se não vai. Acho que poderá haver também muitas variáveis a ter em conta, que haja na generalidade do consumidor, esse receio existe. Existe também na parte business, é uma das questões que uma viagem aumentando de preço, valerá a pena a parte corporate ir a uma determinada reunião quando o preço subiu de uma forma que não compensa e posso fazer através do Zoom ou do Skype ou do Teams, etc. Portanto, são também algumas questões que se faz também nesta parte do segmento corporate que nós sabemos que é quem traz a maior parte do yield para as companhias. Muito bem. E como último bloco de perguntas tem que ver com a concorrência. Desde logo, alinhado à percepção que transmitiste, percepção positiva que existe no mercado e uma boa reputação que neste momento Portugal tem, tanto do ponto de vista da segurança, do ponto de vista como lidou com todo este processo no seu conjunto, e se de alguma forma essa boa reputação, se acreditas que nos vai ajudar a captar mais clientes, digamos assim, ou pelo menos captar de uma forma mais rápida, uma retoma mais rápida, clientes relativamente a outros mercados que, enfim, não têm tão boa percepção. Não sei se gostarias de acrescentar alguma coisa sobre isto, ainda que já tenhas falado largamente sobre esta matéria. Sim, eu acho que sim, e também poderemos assistir lá está, aos clientes que já conhecem o nosso país, já foram a Portugal, mas não foram a determinada região, mas sentiram alguma confiança e por base também naquilo que temos feito, todos nós, privados, público, pensem, ok, então porque eu já conheço o Algarve, ou já conheço o Alentejo, porque é que eu agora não vou ao centro, porque é que eu não vou, portanto eu acho que se trata da imagem de Portugal, da confiança nas medidas que vamos tomar ainda, que vamos publicar e que temos estado a fazer, essa percepção. Eu penso que a parte de lá está, e por isso os clientes que já são fiéis e que poderão voltar, há muitos clientes, como nós sabemos, que voltam à Madeira todos os anos, não vejo porque não, lá está, aqui poderá mudar-se a parte da percepção e da faixa etária, sem dúvida, como já vos disse, dos avisos que pode haver e das implicações que isso também tem, mas
eu acredito que a imagem que nós temos, Portugal, pelo público, pelo trade e tudo mais, a boa imagem que tem das empresas portuguesas e na confiança que isto possa implicar e ter espelho, acho que relativamente a outros países, eu acho que sim, que estamos um bocadinho à frente, poderia avançar, estamos um bocadinho mais bem posicionados do que os outros, sim. Muito bem, Cláudia, não sei se tens alguma nota final que queiras deixar à audiência. Não, gostava só de agradecer também, e se tiverem alguma questão, têm novamente o e-mail da delegação, o meu LinkedIn. Gostava também, aproveito para vos dizer uma coisa, com pandemia ou sem pandemia, a delegação trabalha para todos vocês, também trabalha muito para a nossa sede, para dar feedback aos nossos dirigentes, para a estratégia do que seguir. Nós trabalhamos para vocês. Quando vocês voltarem ao mercado, se precisarem de ajuda, passem na delegação. Já há algumas empresas que já o fazem, e eu acho que não têm tido um mau feedback connosco, e é um convite a isso também. Eu acho que de alguma forma nós podemos dar-vos também outros insights, e depois para nós próprios, se nós não soubermos o que vocês vendem, qual é que é a vossa estratégia, nós não nos vamos lembrar de vocês. Em eventos que vamos, com conversas que temos, em reuniões que temos, em exemplos que fazemos, em webinars que damos, onde existe sempre também alguma história para contar. E eu agradeço muito também às regiões e às associações oportunidades que eu tive para visitar os vossos associados, e que hoje em dia, como a minha equipa aqui também sabe, vou dando alguns exemplos de experiências que eu própria tive no nosso país. Mas convido mesmo as delegações e a apresentarem-nos, a virem ter connosco, porque eu acho que podemos sinceramente dar uma ajuda dentro do possível, obviamente, mas estamos cá para trabalhar para vocês também. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigada pela apresentação, agradecer a participação de todos, e formular o convite para estarem presentes connosco na próxima sexta-feira, às 15 horas novamente. No caso, será com a coordenadora da equipa do Turismo de Portugal na Irlanda, a doutora Susana Cardoso, e que vai justamente falar sobre a situação do mercado irlandês e as suas perspectivas futuras. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde.